da nossa vigília, só um ensaio para a gente estar em um dia com a bênção do Senhor. Amém, povo de Deus? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus? Pode, que vai ter muito mais louvores, né? Passou esses três aí, esse culto de domingo com vocês. E se você não conhecer, né, você já vai para sua casa. Em nome do Senhor. Amém, povo de Deus? Abra a sua Bíblia aí. Evangelho, pastora, perdão, Hebreus, livro de Hebreus, cartas a Hebreus, capítulo de número 12. Lembrando, amor de Deus, quarta-feira, nossa vigília da virada, nossa festa aí, final de ano, quarta-feira, começando às 10 horas da noite. Hebreus, capítulo 12. E como eu sempre falo, irmãos, não chega atrasado na vigília da virada, não, porque eu sempre gosto de trazer a última mensagem do ano, depois a primeira mensagem do ano de 2026. A gente vai ter duas pregações desse dia. A primeira mensagem, a última mensagem do ano de 2025 e a primeira mensagem de 2026. Então, quarta-feira, vigília da virada, às 10 horas da noite. Iniciando às 10 horas da noite. Todos encontraram? Hebreus, capítulo 12, versículo número 1. Todo mundo encontrou? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o ano está quase acabando, quarta-feira se encerra o ano de 2025. Para conhecer a palavra de Deus, precisamos, para iniciar o ano, a bênção de Deus, deixar para trás, guardar para trás tudo que nesse ano de 2025 foi para nós embaraço. O que é o embaraço, pastor? É algo que compromete você, é aquilo que compromete a sua comunhão para com Deus, compromete a sua vida de oração, compromete a sua obediência a Deus. Muitas das vezes não é nem pecado não, mas é aquilo que te afasta do real propósito de Deus para a sua vida. Tudo que nos afasta, irmãos, do propósito verdadeiro de Deus para a nossa vida se torna um embaraço. Tudo aquilo que a gente prioriza ou coloca na frente de quem? De Deus.
aquilo se torna um embaraço. Irmãos, e o embaraço é algo perigoso na vida espiritual. Por causa de que o embaraço, como a pastora mesmo falou, não é um pecado, mas é algo que te tira do real propósito que Deus te fez e criou. Então, quando a pessoa ela vê o embaraço, a pessoa ela pensa assim: isso não é pecado, vou continuar assim desse jeito mesmo. Mas aquilo está tirando a sua comunhão com Deus. Aquilo está tirando o seu comprometimento com as coisas de quem? De Deus. São coisas que muitas das vezes a pessoa prioriza ou coloca primeiro na frente de Deus. E isso se torna um embaraço. Já aconteceu com você alguma vez de você for desembolar algo, tipo uma linha, um fio? Aí você foi desembolar algo e aquilo se embaraçou? É difícil, né, de tirar? Imagina se embaraça ali com a costureira está costurando. Tem vezes que é melhor fazer um corte do que ficar tentando desembolar o quê? Ali embaraçou, trabalhou a costura. Assim é um fio. Talvez quando o fio se embaraça, é difícil desembaraçar. Por exemplo, essas luzinhas aqui, ó, de pisca-pisca, se elas embaraçar, elas podem arrebentar. E elas embaraçam e é difícil de desembaraçar. Irmãos, o embaraço é perigoso na vida do cristão. São coisas que não são pecado, mas são o quê? É aquilo que te embola e tira você do real propósito de Deus. Foi aquilo que te faz perder tempo. Imagina coisas que nos fazem perder tempo. Nos fazem perder tempo da nossa vida, o tempo ali do nosso dia, o tempo ali que nós poderíamos dedicar para servir a quem? A Deus. Se torna o quê? Um embaraço. E aquilo, irmãos, a pessoa não percebe. E com o passar dos anos, vai passando os anos, talvez a pessoa não esteja em pecado, mas esteja vivendo um embaraço. Aí tudo impede ela de vir à casa de Deus, tudo impede ela de orar, tudo impede ela de fazer o que a Bíblia ensina. Talvez aqueles muitos convívios que as pessoas têm com outras pessoas, talvez você não pecado, mas a pessoa costumou te tirar da igreja, irmãos, principalmente no dia de domingo. Talvez todo domingo a pessoa te chama para aula, e você não pode ir na igreja. Aquilo já se tornou um embaraço na sua vida. Você não percebe. Daqui a pouco você está indo na igreja uma vez no mês. Porque certas coisas se tornaram o quê? Embaraço na sua vida. Pensa comigo, o ano está terminando. Pensa comigo, vou iniciar o ano de 2026. Então deixa eu tirar o embaraço. Principalmente aquilo que me impede de servir a Deus. Aquilo que me impede de orar, de ler a Bíblia, de buscar a presença do Senhor. Então o embaraço, ele fica rodeando a gente. E o pecado também. Ou seja, a gente quer terminar um ano, a gente também tem que tirar os pecados que de tão perto nos rodeiam. O que é pecado, pastor? Pecado é aquilo que transgride a palavra, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E a Bíblia mostra que o cristão, ou seja, quem recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador, não pode permanecer mais na prática do pecado. Erros e falhas, irmãos, a gente tem, ninguém é perfeito, mas viver na prática do pecado não é papel de quem é cristão. A pessoa já tem um entendimento, ela sabe que aquilo é errado, aquilo está fora da palavra de Deus, que aquilo fere a moralidade dela, aquilo ali fere a moralidade da família, fere a própria moral da pessoa. Quem é cristão não deve
permanecer naquela que? Prática. Você, irmãos, o pecado, ele também vive perto da pessoa, odiando ela 24 horas por dia. A Bíblia, ela deixa bem claro que não viria sobre nós tentação senão humana, que a gente não conseguisse suportar, antes Deus daria o quê? Escape. Não tem como a pessoa falar assim, pastor, a tentação bateu e eu caí. Não, se a pessoa caiu na tentação, é porque ela não vigiou. Porque na verdade, se a tentação veio, ela pode passar por cima e dizer o quê? Dizer não. Você já inicia o ano que vem com um pensamento diferente. Então, se o pecado ele te rodeia, aí tem gente que fala assim, pastor, é porque eu sou muito tentado. Aí quando eu vejo, eu já caí. Então, você vai começar o ano que vem com um pensamento diferente. Então, não pode fazer parte da minha vida nem o embaraço e nem o pecado. Porque o pecado é algo que rodeia o ser humano 24 horas por dia. Mas a pessoa, ela pode dizer não. Ninguém, irmãos, é tão fraco para aceitar as ofertas do diabo. Se a pessoa, irmãos, ela está aceitando as sugestões do inferno, é porque a pessoa está muito afastada dos planos de Deus. Porque se a tentação vem sobre a vida de uma pessoa, a pessoa ela pode recusar e dizer não. A partir do momento que você conheceu Jesus, você teve entendimento da palavra, da verdade, a tua vida mudou, a tua vida foi transformada, você pode dizer não ao pecado. Você pode dizer não às sugestões do diabo. Aí tem gente que fala assim, pastora, mas é porque a carne é fraca. Então, mas a carne pode ser fraca, mas o espírito é forte. E a gente não vive não é da carne, a gente tem que viver do espírito. Irmãos, isso são só jargões ou desculpas para a pessoa errar, pecar ou permanecer no erro. Porque o peso é quando a pessoa ela ainda na condição de conhecedor da palavra ou da verdade, a pessoa ainda insiste naquilo. E quando a pessoa ainda cai e ela se arrepende e se conserta e ela nunca mais volta àquela prática, aí a gente vê que houve arrependimento sincero. Mas enquanto a pessoa ela peca e ela insiste em pecar e ela quer continuar pecando e ela quer viver o erro, aí não, irmãos. Aí a pessoa ela está além de embaraçada, ela está dando lugar ao diabo. E a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Porque o diabo é enganador, ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, para virar um ano com consciência, tem que retirar o embaraço e o pecado que de tão perto anda te rodeando. E para quem é cristão, parecido com Cristo, não é para quem é crente, não, é para quem tem cargo, não. Tem gente que acha que cristão é aquela pessoa que tem cargo, né? Aí fala assim: esse é o membro da igreja tal, esse é que faz a obra tal, esse é o que tem o cargo tal na igreja tal. Cristão, gente parecida com Cristo, não é crente não é crente não, é cristão, pessoa que quer seguir a palavra, a verdade. Tira, irmãos, o embaraço e o pecado que de tão perto te rodeia. Saiba dizer não, saiba falar não. Já entra o ano de 2006 com a mentalidade diferente. Ano que vem eu vou falar mais não. Ano que vem eu vou dizer não. A palavra mais que eu vou usar na minha vida, no meu diálogo, no ano que vem de 2026 é não. Porque quando você sabe dizer não, você faz escolhas certas e verdadeiras, sempre da palavra de Deus. Agora, quem diz sim para tudo, a pessoa que,
pastora até brinca, né? Que aparece aquela marca de presépio, né? E fica lá balançando na cabeça, né? Fica assim, né? E diz sim para tudo. Essa pessoa, ela vai acabar assim, em comparação, entrando em pecado. Então, encerra o ano e começa o ano que vem, dizendo: amém, de Deus, tira o pecado e o embaraço que estão pelo poder. E diz aí, continuando, a palavra do Senhor fala sobre isso, porque corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ué, pastor, então quer dizer que nós cristãos, nós temos uma carreira que nos está proposta por Deus nessa terra? Temos. E lembra-se de uma coisa: tem uma nuvem de testemunha te observando. Tem, pastor? Tem. 24 horas por dia, você que se diz cristão, você observa. O que você faz? Imagina, é igual aqueles ibopes, né? Já viu as propagandas, o povo fica acompanhando, né? O artista lá, para ficar, né? Tirando foto do que ele está fazendo. Né? O artista passou lá na rua tal, aí tira foto do artista. O artista foi lá na praia tal, aí tira foto do artista. Então, quando a gente é cristão, irmãos, existem várias pessoas te observando de mim. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua onde você mora, o que você faz, o que você fala, como você vive. Você não aceitou a carreira proposta por Cristo? Você não aceitou Jesus na sua vida? Você aceitou a carreira proposta por Deus. Tem uma nuvem de testemunha te observando 24 horas. O que você faz, o que você deixou de fazer, aonde você vai, com quem você anda, como que você procede, 24 horas em cada tipo de comportamento que você tem. Aí, ó, você aceitou a carreira cristã, o quê? Proposta por Cristo. Mas existem muitas pessoas te observando. E Deus espera que você encerre o ano dando um bom testemunho. E inicie o ano que vem dando um bom testemunho. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o bom testemunho converte a Deus. Teve uma forma de ganhar muita gente para Jesus, de trazer muita gente para a igreja, de trazer a sua casa, os seus amigos, as pessoas da sua convivência, a sua avó, sua família, o seu lar. As pessoas que trabalham com você, que vivem na sua casa, e é o seu ciclo de amizade. Se essas pessoas te observarem e te verem praticando a palavra, se essas pessoas te observarem, elas verem lá você vivendo a verdade. Se no dia a dia, na sua convivência, na sua forma de lidar com os problemas, com as adversidades, na sua forma de dizer não ao pecado, na sua forma de não se envolver com o embaraço, as pessoas te verem testemunhando a palavra da verdade. As pessoas te verem vivendo quem? Cristo. Lembrou do paparazzi? Que fica lá, né? Vigiando o artista? Você, como cristão, você vai ser vigiado, irmãos. Todos os dias. Os seus comportamentos, falas, atitudes. Desde o ano 2025 está encerrando. Quarta-feira é o fim dele. Mas não deixa a luz se apagar na sua vida, não, irmãos. Continue brilhando Jesus. Continue sendo uma pessoa de Deus. Continue sendo luz em meio ao caminho de trevas. Continue sendo diferencial na sua casa, na sua família, no seu lar, na convivência com os seus. Foque nisso. Ano que vem, a iniciar um ano, eu não vou me envolver com embaraço, eu não vou deixar o pecado que está tão perto me rodeia tomar lugar na minha vida. E ano que vem eu vou aprender a dizer não. Eu vou mudar a minha mentalidade e para certas coisas que me afastam de Deus, que me prejudicam, que me tiram do plano de Deus, que me tiram da carreira que Cristo me propôs, eu vou aprender a dizer o quê?
que os pais erram na criação dos seus filhos, que eles só sabem dizer sim. Se eles aprendessem a dizer não, os filhos desses pais seriam crianças ali, irmãos, mais doutrinadas, mais sábias e até mais obedientes. Mas quando o pai ou a mãe só sabe dizer sim, posso isso sim, posso aquilo sim, posso fazer isso sim, posso agir assim sim, e nunca ter não, a criança não aprende a dizer não. Ela também não aprende a fazer escolhas certas. Aí ela não aprende a não se envolver no embaraço e com o pecado. Por isso é necessário mudar a mentalidade. E na carreira que Cristo me propôs, eu vou iniciar o ano, eu termino o ano de 2025, mas eu vou iniciar o ano de 2026 dizendo não. Para aquilo que me afasta de Deus, para aquilo que me tira da presença de Deus, para aquilo ali que toma o meu tempo, eu vou aprender a dizer que não. Do mesmo vou dizer não para mim mesmo. Nossa, que vontade de fazer isso. Você está me tirando do foco? Então não. Que vontade de realizar isso. Está me tirando de obedecer à voz de Deus, de seguir a carreira que Deus me propôs? Então não. É uma decisão que própria, amém, de Deus. Tanto o embaraço e tanto o pecado. A gente tem que aprender a dizer o quê? Não, porque o embaraço, como eu falei, é igual a linha, nem embolada. É difícil de embaraçar, né? Você tem que fazer o quê? Cortar, né? É como você embaraçar, você corta. A costureira vai ficar toda a vida tentando desembaraçar a linha. Coitada dela, fica lá assim, né? A vida toda, tentando desembaraçar a linha. Aí desembaraça na máquina lá, embola, né? O bico ali da máquina, a costura na agulha. Ela vai cortar, vai passar a tesoura. Ela não vai nem perder tempo com isso. Amém, meu Deus? Então, o embaraço também é perigoso. Tanto o embaraço e tanto o pecado. Mas que a gente precisaria de retirar. Se retira. Uma decisão própria. A pessoa tem que tomar. É iniciar um ano, um pensamento diferente. Aí diz assim, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pensa comigo, irmãos. O maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava aí morrendo na cruz. Estava sendo acusado do que ele não fez. Ele estava morrendo na cruz e Jesus era o quê? Inocente. Jesus não tinha pecado, não estava levando nada que era dele. E o povo ainda, irmãos, estava lá crucificando ele. Olha para você ver. E lá, Jesus sendo ali, irmãos, escorraçado, apanhando. Jesus ali sendo, irmãos, humilhado, cuspindo no rosto de Jesus, enfiado na coroa de espinho que penetrou ali até o cérebro de Jesus, pregaram a mão dele, pregaram o pé dele, e mais, irmãos, com todo esse sofrimento, Jesus ainda vivia afronta. Imagina, ele já passando por toda a situação que ele não tinha que passar, ele estava passando por nossa causa, o sofrimento que ele não tinha que viver, ele estava vivendo o sofrimento por nossa causa. Pecado, como eu falei, Jesus não tinha, nem na natureza humana de Jesus não pecou. Aí você imagina, eu não caí no pecado, não, pastor, não. Estava levando, não era o pecado dele, não? Não, eram os nossos pecados. E assim ele ainda tinha que tolerar o quê? A afronta. Imagina, ele vivia sendo o quê? Afrontado o tempo o quê? Tempo. E Jesus, irmãos, arredou o pé. Jesus deixou o propósito dele de viver, de passar pela cruz. Ele deixou de obedecer à voz de Deus, porque ele estava sendo afrontado, porque além do sofrimento da crucificação, ele ainda estava constantemente sendo o quê? Afrontado. Tem gente que fala, né? Tem gente que tem que se passa. Não aprendeu que se deu com Jesus. Tem gente que fala, pastor,
Tem afronta, tem gente que fala assim que é pior, né? Que um xingamento. Tem afronta, pastor, que é pior que um tapa. Tem gente que acha, né? Pessoas que pensam que a afronta é pior que muitas coisas, né? Realmente, talvez certas afrontas sejam difíceis de suportar. Mas isso não pode nos impedir de viver a carreira que Cristo nos propôs. Amém, irmão de Deus? Isso não impediu Jesus de passar por nós. Nenhuma afronta, nenhuma humilhação impediu Jesus de cumprir o plano de Deus. Irmão, se é para ser parecido com Cristo, você tem que entrar o ano aí, ó, vai começar com uma mentalidade diferente. 2026, nada vai me impedir de cumprir o que eu tenho para cumprir nessa terra da Deus. Vou aprender a dizer não. Tem gente que vai ficar assim, boca aberta. Na hora que eu esperar você falar sim, aí você vai falar não. Pastora, tem gente que vai ficar boca aberta comigo, vai ficar impressionado. E na hora que a pessoa fala assim, vamos fazer isso, aí você vai falar, não, eu não vou. Tem outra prioridade. Vamos fazer aquilo, não sei o quê. Vai ser muito divertido, vamos. Aí você vai falar, não, eu não vou. Irmãos, isso vai te dar um crescimento tão grande, vai levar você a se tornar, irmãos, um adulto experiente na vida. Muita gente não tem ali uma base, talvez de vencer ou de assumir o que Deus tem para ele ou para ela nessa terra, porque não sabe dizer. Isso vai te amadurecer de uma forma tão grande. Tem gente que pensa que não, principalmente quando a gente está na fase de adolescente, de jovem, o pastor já passou por todas essas fases, eu já tenho 33 anos. Então, sempre quando a gente está, irmãos, nessas fases, para amadurecer ou para a gente crescer, a gente precisa aprender a dizer não. A pessoa que ela diz sim, até para amizades, irmãos. Se é teu amigo mesmo, quando você falar não, a amizade não vai acabar. Agora, se a amizade acabar quando você dizer não, não é só amigo, você pode deixar essa pessoa seguir, porque ela não é só amigo de verdade. Amém, irmão de Deus? Tem gente que pensa assim, eu vi uma pessoa falar isso comigo, você não é casado. Eu não vou falar não, porque minha amiga, então vai continuar vivendo o erro. Você vai continuar desagradando a Deus, você prefere agradar quem? O homem ou você vai agradar a Deus? Você prefere favorecer um homem, irmãos, dessa terra? Comedor de arroz e feijão, igual você? Ou você prefere agradar a Deus? Eu vou dizer não. Mas depois se eu falar que eu não vou, eu não amigo, aí eu vou perder essa amizade, então deixa a amizade ir, irmãos. É melhor agradar a Deus do que agradar o quê? Homens, pessoas, que talvez não tenham nada para te acrescentar. Dize, fala, abre o coração e fala não. Isso traz um amadurecimento tão grande. Vamos para tal lugar? Não, eu não vou. Vamos fazer isso? Não, eu não vou. Gente, não, vai ser muito divertido. Só você vai ficar de fora? Vou, eu não vou. É amadurecer. A gente não entende isso. A gente quer fazer tudo que os outros fazem, né? É acompanhar os outros para todo lugar que vai. Quer viver tudo que os outros vivem, irmãos. Aí tu vive um afastamento de Deus. E vive uma carreira que não foi aquilo que Cristo te propôs. Aí você faz a vontade do outro, mas não faz a sua própria vontade. Não faz a vontade de Deus. Porque talvez fazer a vontade de Deus era o que você queria fazer. Mas o outro te propõe outra coisa que não é a vontade de Deus. Você fala assim, não. Isso te amadurece de uma forma tão grande. Você lembra que Pedro falou para Jesus? Pedro virou para Jesus e falou assim, não, Jesus, você vai aceitar morrer na cruz do Calvário? Não. Tipo assim, tu não vai cumprir a carreira que Deus te propôs, não, Você não vai fazer o que Deus está mandando você fazer, não, Jesus. Pedro, Pedro lá na alimentação, mandando ele
vinha uma voz o quê? De piedade. Não é Jesus. Você não pode ser crucificado. Você não pode morrer assim. Quando Jesus estava sendo crucificado, tu vai lembrar, talvez até passou na sua televisão esses dias, né? Deve ter acompanhado alguma coisa igual no dia do Natal. Você viu lá Jesus sendo crucificado. Aí o povo chegou com a afronta para Jesus, não chegou? Aí chegou lá com as afrontas. Aí falou assim: ué, você não é Deus? Por que você não pede Deus para te tirar da cruz? Ué, você não é Deus? Por que você está aceitando apanhar e tomar chibatada nas costas? Aceitando enfiar a coroa de espinho na sua cabeça? Você não é Deus? Afronta, irmãos. Tudo para tirar Jesus do propósito. Aí Jesus, irmãos, ouviu essas pessoas? Jesus tinha poder. Tinha, pastor. Tinha poder. Se ele não quisesse, não. Ele abriu o céu, engolia todo mundo. E Deus não fez isso no Antigo Testamento? Ué, se Jesus quisesse, afogava no mar, abrir, afogar todo mundo. A chuva descer. Jesus poderia fazer isso. Você acha que Jesus não poderia, irmãos, fazer igual no tempo de Noé, começar a chover e mudar a terra? Poderia? Acha que Jesus não poderia, não? Poderia? Você acha que Jesus não poderia passar o anjo da morte naquele tempo? Poderia? Ele não fez isso lá no Egito? Fez. Deus não fez isso? Fez. Então nós passamos lá. Matou todos os primogênitos. Depois de Moisés, o chão abriu, engoliu todo. No tempo de Noé, a chuva veio e inundou toda a terra. Irmãos, Jesus poderia fazer muitas coisas, mas ele preferiu cumprir a carreira que lhe foi proposta. Ele preferiu dizer não a esse mundo e sim para Jesus. Aprenda a dizer: tu quer amadurecer? Você quer se tornar uma pessoa madura? Ou que tem consigo mesmo? É ser falado. As pessoas vão até estranhar. Vão estranhar? Mas tu vai amadurecer de uma tal forma, irmãos. As pessoas elas vão entender que você amadureceu e a partir de agora você cumprir as suas vontades, não a vontade de fulano, outro. Você está disposto ou disposto a cumprir as vontades de Deus. Você quer ter som festivo para todo ano? Aprenda a dizer não. Porque ninguém vive festa desobedecendo a Deus. Toda festa que você vive em desobediência, então, depois ela vai terminar em choro, em violência e em morte. Que é igual as festas de ano. Você passa o ano, né? Você a beber e termina. Violência, morte, desespero. Por quê? São festas de desobediência. Amém, povo de Deus? Então aprenda a dizer não. Isso é amadurecedor. Você desenvolve, você cresce, você vai para frente e você vê que você tem personalidade própria com isso. Amém, povo de Deus? Quando você fala assim para todo mundo acha que é maravilhoso, né? Mas vamos fazer isso, sim. Vamos fazer